faço clínico para eu reduzir a dor do paciente no pós-operatório? No tratamento de canal, endodontia. Os artigos mostram para a gente que, em média, no tratamento de canal, 60% dos pacientes vão ter pelo menos uma sensibilidade no pós-operatório. Nós causamos esse trauma. O tratamento que a gente faz é um tratamento traumático. Eu não estou falando do flare-up, hein? Que é aquela extrusão de bactérias que a gente provoca que dá um abscesso agudo. Sabe quando você faz o tratamento de canal e o paciente fala, ó, ficou sensível uns 2 dias, depois passou. É isso. Só que tem paciente que não quer sentir isso. Então a gente tem que falar para o paciente que o normal é ficar sensível. Eu estou causando um trauma. Isso é o normal. 60% em média dos pacientes que a gente atende para tratamento de canal podem sentir dor no pós-operatório. Agora vamos supor que isso, além de incomodar o paciente, me incomoda também. Eu não quero que o meu paciente tenha sensibilidade no pós. Será que existe algum mecanismo para eu tentar ajudar o paciente a não sentir a dor pós-operatória? Tem. Que é isso aqui, ó. São os 2 tipos de prevenção de dor que a gente pode fazer no consultório. A analgesia preemptiva, que é você administrar uma droga, um fármaco no paciente antes de você fazer um procedimento, para tentar dar um conforto maior no pós-operatório para ele. E nós temos a analgesia preventiva, que é aquele fármaco que a gente dá para o paciente logo depois do procedimento, só que antes de começar a sentir dor, antes da anestesia passar. Normalmente a gente dá na cadeira isso daí. Perceberam a diferença? Preventiva, preemptiva. Tá? O que a literatura mostra para a gente? A analgesia preemptiva, ou seja, aquele fármaco que eu dou no paciente antes até de eu fazer um procedimento, costuma ter um resultado melhor no controle de dor pós-operatória. Então eu já tenho um dado aqui, ó. Eu quero controlar o pós-operatório. Provavelmente, eu medicando o paciente antes dele sentar na cadeira, eu vou ter uma chance maior dele não ter dor depois. Então esse dado a gente já tem. Eu vou ter que dar alguma coisa ao paciente no pré-operatório. O que eu vou dar para ele? Os trabalhos mostram para a gente, isso daqui é o quadro que a gente tem, ó. Eu vou dar alguma coisa antes. Os trabalhos mostram para a gente que o corticoide, que é um anti-inflamatório hormonal, quando a gente usa na analgesia preemptiva, ou seja, eu dei um corticoide para o paciente antes do procedimento, ele costuma ter um resultado muito bom no controle da sensibilidade pós-operatória. Esse trabalho aqui é desse ano, do Journal of Endodontics, uma publicação, uma revista Qualizar, ou seja, o que a gente tem de mais qualificado na endodontia para a gente hoje em dia. E a gente tem esse outro artigo também que fala da dexametasona, que é o Decadron. Então já me acendeu uma luzinha. Eu falei, talvez uma dexametasona antes do procedimento pode me ajudar no controle da dor pós-operatória no paciente. Vamos tentar ver qual que é o real efeito da dexametasona no controle da dor pós. Só para vocês verem, pra vocês puxarem um pouquinho aqui. Aonde que a dexametasona está agindo? Aqui, ó. Ela vai impedir a síntese dessa enzima aqui, da fosfolipase. Então vocês percebam que eu estou cortando mal pela raiz. Ó, eu estou impedindo a formação exagerada de prostaglandina lá no comecinho da cadeia do ácido araquidônico. Eu não vou permitir nem a formação exagerada do ácido araquidônico. Porque a dexametasona ela vai agir aqui, ó. Ela vai diminuir a quantidade de fosfolipase. Não tendo fosfolipase, a cadeia não vai para frente. Aqui que eu dou o corticoide. Ok? Dexametasona no pré-operatório, quando eu vou fazer tratamento de canal. Olha que efeito fantástico. Eu saí de um quadro de 60% com os pacientes que tinham uma sensibilidade pós-operatória. Eu dei um comprimido de Decadron, 4 miligramas, 1 hora antes do meu procedimento.
Eu dou ali na cadeira. Comprimido de dexametasona, vocês vão pagar 80 centavos cada comprimido. O paciente não precisa saber que custa 80 centavos. Você vai dar para ele no consultório. Ó, o doutor está cuidando de mim. Claro que você vai conversar para o paciente por que você está dando dexametasona. Ele concordando em tomar, você dá. Olha aqui, ó. Se a gente para por aqui, a gente tem a impressão que a dexametasona vai me resolver 90% dos problemas do consultório, em relação à dor. Eu dou dexametasona, por conta da dexametasona, 90% não sente dor. Vamos ver se é bem isso, pessoal. Olha o que eu tinha antes e o que eu tinha depois. O que eu tenho aqui, ó? Sem a dexametasona antes do procedimento, eu tenho 60% de pacientes que vão ligar e vão me perguntar se é normal. Dando a dexametasona para o paciente, eu tenho só 9% desses pacientes que vão me falar assim, doutor, correu tudo bem, mas eu tive uma sensibilidade depois. O efeito real da Dex é esse aqui, ó. É essa faixa que está em amarelo, pessoal. Por que eu estou falando isso? Vocês concordam comigo que sem tomar medicação, esses pacientes que estão aqui na faixa verde não iam ter dor de jeito nenhum? Mesmo com medicação, mesmo sem. Mesmo com medicação, mesmo sem, esses pacientes aqui da faixa vermelha teriam dor de qualquer jeito. Então a gente tem que começar, quando vê artigo científico, interpretar o artigo científico. Isso é leitura crítica. E a gente vai fazer isso o resto da vida, pessoal. Olha a faixa aqui. O que isso quer dizer para a gente? Ó? De cada 100 pacientes que eu medico com Decadron, metade não vai ter dor por conta do Decadron. Não é 90%, como a gente tendenciou a achar no começo, entendeu? 2:1, ou seja, a gente tem um termo para chamar isso que é o NNT, número necessário a tratar. De cada 2 pacientes que eu medico com Decadron, 1 não vai ter dor justamente porque tomou o Decadron. É vantagem para mim usar o Decadron? Para mim, Guilherme, é. O NNT é ótimo. Guilherme, mas como que eu vou saber? Aí é que está. Quem é o paciente verde, quem é o paciente amarelo e quem é o paciente vermelho? Não sei. Não tem como saber. Se vocês todos aqui forem tomar o Decadron, eu não sei como saber se você está na faixa verde, eu não sei como saber se você é da faixa amarela. Por isso que no consultório, pelo menos na minha prática, eu gosto de dar sempre o Decadron no pós-operatório. Por um único motivo. No pré-operatório. Por um único motivo. Porque se tiver que trazer um efeito no paciente, esse efeito vai ser benéfico. Uma dose única de Decadron no paciente, na grande maioria dos pacientes, não tem efeito colateral significativo. É que a gente fala em corticoide, a gente tem aquela imagem de quem toma corticoide por 2, 3, 4 semanas, fica inchado, mexe com a pressão. O dose única não tem problema. Mesmo para pacientes diabéticos compensados. Isso a literatura embasa a gente. Ok? Para vocês terem uma ideia do NNT, a importância do NNT, vocês já ouviram falar numa cirurgia que chama stent. Que você põe um stent no paciente cardíaco para dilatar um pouquinho a artéria para melhorar a circulação dele. É uma cirurgia cardíaca, invasiva. Vocês sabem qual que é o NNT de uma cirurgia de stent? 33. Ou seja, eu tenho que fazer 33 cirurgias para salvar a vida de um paciente. 32 pacientes fizeram a cirurgia à toa. E a comunidade médica aceita o NNT de até 50 como um NNT excelente.